E passa agora a palavra para o Sheikh Jihad Ahmed, presidente do Conselho de Ética da União Nacional Islâmica. Em nome de Deus, o clemente e misericordioso, louvado seja Deus, o Criador do universo, e que a paz e a bênção de Deus estejam com todos os seus mensageiros e profetas, entre eles Noé, Abraão, Moisés, Jesus, sobre a mãe de Jesus, sobre o profeta Muhammad, seus familiares, companheiros e seguidores até o dia de juízo final. Peço a Deus que todos nós sejamos seguidores do exemplo dos profetas, no exemplo de retidão, exemplo de cidadania, exemplo de paz, exemplo de cidadãos, de benfeitores, de construtores de uma sociedade fraterna, justa, de fé. Para que sejamos abençoados duas vezes, uma nessa vida e a outra com a entrada no paraíso no dia de juízo final. Amém. Senhor presidente dessa sessão solene, em homenagem à comunidade, ao povo muçulmano, nobre deputado Watson Ribeiro, no nome, na pessoa do qual saúdo toda a Câmara dos Deputados, essa nobre casa do povo brasileiro, onde os direitos de todos os cidadãos brasileiros são defendidos. Essa casa que garante os direitos de todos os cidadãos brasileiros, de todos que vivem dentro do território brasileiro, sendo eles muçulmanos, cristãos, judeus, budistas, ateus. Saúdo a toda a Câmara dos Deputados e cito os nobres deputados aqui presentes, nobre deputado Kleber Verde, Léo de Brito, o nosso deputado federal que teve que se ausentar por causa da viagem dele, e ele deixou vários compromissos, cancelou vários compromissos em São Paulo para ficar para essa sessão. Gostaria também de saudar, nesse momento, o senhor embaixador Ibrahim Az-Zaban, embaixador, decano, embaixador do Estado da Palestina e decano dos embaixadores islâmicos e árabes do Brasil, o senhor Sheikh, sua eminência Sheikh Mohammed Zaidan, representando o presidente do Conselho Superior dos Teólogos e Assuntos Islâmicos do Brasil, a professora Nesrin Hani Birri, diretora do Colégio Brasileiro Islâmico. Cumprimento também o nobre amigo da comunidade islâmica, ex-deputado, delegado Protógenes, que foi o autor inicial dessa homenagem. Por 2 vezes, por 2 anos, celebramos nessa casa de leis, nessa casa do povo brasileiro, a homenagem ao povo muçulmano. E agora, o nobre, Sua Excelência, deputado Watson Ribeiro, dá continuação a esse
projeto, a esse requerimento. Gostaria, em nome da mesa, saudar todos os presentes, autoridades diplomáticas, civis, militares, senhoras e senhores, eminências aqui presentes. Gostaria, em nome de todos, primeiro agradecer a Deus por essa oportunidade. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que a paz de Deus esteja com ele, ele diz: não agradece a Deus quem não agradece às pessoas. E aqui gostaria de agradecer à Câmara dos Deputados por essa recepção, por essa homenagem. E gostaria de agradecer também o deputado Watson Ribeiro pelo requerimento 979, projeto de lei que criminaliza pelo uso de vestimentas ou paramentos religiosos. Muito obrigado, deputado, muito obrigado à Câmara dos Deputados por garantir esses direitos, não só aos muçulmanos, ao povo brasileiro, homens e mulheres. É um direito do povo brasileiro a liberdade religiosa. E essa Câmara, ela tem que garantir, e está fazendo isso com muita propriedade. Que Deus os abençoe, que Deus os guie. Deus, no Alcorão Sagrado, ele diz: Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha. Ó seres humanos, Deus está falando com todos os seres humanos. Ele não está falando somente com os fiéis ou muçulmanos. Ele está falando com todos os seres humanos, independente do seu credo, independente da sua ideologia. Ele diz: ó seres humanos, em verdade, vos criamos de macho e fêmea. Deus está falando no Alcorão Sagrado. Esse Deus não é um Deus específico dos muçulmanos, não é um Deus específico chamado Allah, que é Deus só dos muçulmanos. Não, Allah, a palavra Allah significa a referência do Criador na língua árabe. Da mesma forma como falamos Deus na língua portuguesa, ou God no inglês. Em árabe, se perguntarmos para os cristãos árabes quem é o seu Deus, eles dirão Allah, porque ele é a referência, Allah é a referência do Criador na língua árabe. Então, esse Deus nosso, ele disse, ele está nos ensinando a história da humanidade, e ele diz: em verdade, eu vos criei de macho e fêmea, e fiz de vocês tribos e nações. Fiz de vocês tribos e nações. Qual que é o propósito disso, ó Deus? Porque o Senhor nos criou? Criou para conhecer uns aos outros, para que a gente se conheça uns aos outros, por causa do conhecimento. E foi essa primeira ordem que Deus estabeleceu no Alcorão Sagrado: lê em nome do seu Senhor, em nome do teu Senhor. Lê, conheça, e através do conhecimento, nós, hoje, tivemos uma aula de história pelo nobre deputado federal Watson Ribeiro, quando ele fala sobre a presença islâmica no Brasil, na América Latina. Uma aula que deveria ser dada nos cursos de ciências humanas, em todas as escolas, todas as faculdades. Nós precisamos conhecer a nossa história. Nós, como brasileiros, precisamos conhecer a nossa história. Tantas contribuições dos muçulmanos para o mundo, para o Brasil. Os muçulmanos ajudaram a construir o Brasil, a sociedade brasileira. Eles não são um corpo estranho à sociedade brasileira. Os muçulmanos, eles são de origem brasileira. E temos muçulmanos imigrantes, sim,
Porém, o islamismo, o Islã, ele não é estranho à sociedade brasileira. Haja vista, meus irmãos, que estão aqui, que estão nos assistindo através da TV Câmara e nos ouvindo através da Rádio Câmara, ou através da web. Meus irmãos, um dos grandes estados brasileiros, chamado Bahia. O que significa Bahia? É um nome árabe dado pelos muçulmanos, que significa bela, formosa, linda. Os escravos, ao verem, quando vieram aqui os muçulmanos, acharam essa terra Bahia e a denominaram de Bahia. Recife, Ar-Racif. Nós falamos os nomes e não nos damos conta da contribuição da civilização islâmica. Nós ouvimos hoje simplesmente Estado Islâmico, ISIS, Al-Qaeda, e parece que são os porta-vozes da comunidade islâmica mundial, e eles são um corpo estranho ao islamismo e aos... não nos representam e nem fazem parte da ideologia, da crença islâmica. O que eu conheço do Islã como muçulmano, como historiador, como cidadão brasileiro, meus irmãos, eu estou falando com muçulmanos e não muçulmanos, a maioria é não muçulmana. Nós devemos adquirir conhecimento, saber a nossa história. O que eu conheço são 14 séculos de contribuição da civilização islâmica à construção, uma contribuição à humanidade. 14 séculos, hoje não há uma área da ciência, do conhecimento, sem passar pelos muçulmanos, sem passar pela contribuição islâmica. Haja vista, arquitetura, direito, astronomia, medicina, antropologia, e assim vamos. Se formos citar tantas as contribuições, ficaremos 14 séculos falando aqui. Não tenho todo esse tempo. Porém, devemos voltar ao conhecimento. É essa a ordem de Deus. Vos criamos de macho e fêmea e vos fizemos tribos e nações para que se conheçam. O mais generoso perante Deus é o mais adorador a Ele. Mais adorador significa o mais seguidor das suas ordens. Deus o que ordena? Deus é as-salam. As-salam, ele é a paz. As-salam significa a paz, e daí deriva a palavra Islã. Não tem nada a ver com guerra, não tem nada a ver com terrorismo, não tem nada a ver com violência, pelo contrário. Vejam o dito do profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele e com os demais profetas, quando ele diz: Al-Muslim man salima an-nasu min lisanihi wa yadihi. Todos entenderam? Não? Vamos traduzir. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que a paz de Deus esteja com ele, ele diz: o verdadeiro muçulmano, o muçulmano é aquele cujas pessoas estão seguras de sua língua e de suas mãos. Quando você ver muçulmano, um verdadeiro muçulmano na prática, que segue o Alcorão e que segue os ensinamentos proféticos, esse é o verdadeiro muçulmano. Esse você vai se sentir seguro ao lado dele. Não essas pessoas que dizem que são de tal grupo, ou que matam desse jeito, ou matam daquele jeito, ou que explodem. Isso não tem nada a ver com o Islã. O Islã garante o direito à legítima defesa, somente isso, e proíbe a agressão. Deus, no Alcorão Sagrado, ele diz: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى. E apoiem-se mutuamente, muçulmanos e não muçulmanos, no bem e na adoração a Deus. وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. E não se apoiem mutuamente, nem no pecado, nem na agressão. Esse Islã eu conheço. Esse Islã eu
pratico. Esse Islã que eu vejo a minha comunidade muçulmana brasileira praticando. Nós no Brasil não temos muçulmanos terroristas. Aqui nós no Brasil temos muçulmanos corretos, podem falhar em alguns, cometer alguns pecados, só que grandes pecados como esses não. Nós somos muçulmanos brasileiros que ajudamos a construir o Brasil. De forma alguma que vamos fazer algo para desconstruí-lo ou para destruí-lo. Peço a Deus, nesse momento, que Ele nos abençoe, que nos guie, para que tenhamos conhecimento verdadeiro da religião islâmica, para que a gente possa se respeitar mutuamente, para que a gente possa trabalhar no bem e na justiça, fazer o bem. Isso é muito importante, meus irmãos, através do conhecimento, através da fraternidade. Eu tenho o direito de discordar de ti. E você tem o direito de discordar de mim. Só que eu não tenho o direito de desrespeitá-lo e você de me desrespeitar. Existe uma diferença entre isso. Vamos praticar a justiça, o respeito, e nós somos todos irmãos, e nos ajudando uns aos outros. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Peço licença, deputado, para entregar uma singela homenagem ao Senhor. O que nós temos de mais caro como muçulmanos são as palavras de Deus, o Alcorão Sagrado. E gostaria de entregá-lo, como sei que o senhor não domina a língua árabe, então ter a tradução para a língua portuguesa. E depois entregar uma singela homenagem ao ex-deputado Dr. Protógenes, que foi o porta-voz da comunidade islâmica, apesar que os dois deputados não são muçulmanos, mas são justos. Muito obrigado. Agradecer as belíssimas palavras do Sheikh Jihad, presidente do Conselho de Ética da União Nacional Islâmica, e pedir aqui, se eu saltar alguma embaixada, me perdoe a falha, vamos dizer assim, mas são os cartões que chegaram a mim e alguns embaixadores que eu pessoalmente tive a oportunidade de conversar e conhecer. Mas queria saudar Larbi Malcari,